Oi, gente. Mais uma vez, boa noite. Estamos começando mais um Conversando Pitangas. E hoje com o tema Preteridas, como sobreviver em uma sociedade brancocentrada. Estamos aqui hoje com essas maravilhosas, essas mulheres incríveis, amigas, parceiras de longas datas. Agradeço desde já por vocês estarem aqui comigo. E aí eu vou falar um pouquinho, né, de cada uma. Vou apresentar cada uma, mas depois eu quero que vocês se apresentem. Estamos aqui com Tatiane Menezes, psicóloga, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, com experiência em psicologia da saúde e pós-graduada em saúde mental pela PUC de Minas. Tem como interesse estudos sobre relações etnorraciais e psicologia decolonial. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada, desde já queria agradecer o convite, né, para essa mesa maravilhosa. A gente que agradece por você estar aqui. Eu que agradeço pela disponibilidade. Também estamos com Jarda Araújo, essa mulher maravilhosa, essa mulher incrível, belíssima, que também é assistente social, transfeminista, anticolonial, ativista negra e jovem. Eu acho, né? É bom a gente demarcar, né, amiga? Eu também fico muito contente ao Janeiro Sem Censura e o Agridoce por estar aqui construindo em conjunto, né? Que eu sempre gosto de dizer que a construção é coletiva e coletivamente a gente vai fazer isso dar bom. Vai dar muita merda, né? Se vai dar merda, vai dar bom. E agora, essa querida, maravilhosa, revolucionária, e lá, que a gente vive aqui, nem sei, nem vou contar que é para não demarcar nossa idade. A gente é jovem que nem Jarda. A atriz, dançarina, cantora, produtora cultural, professora da cidade do Recife, menina, dificuldade, hein? Obteve graduação em licenciatura em teatro na UFPE em 2017. Nossa querida Lili Guedes. Obrigada, amiga, por estar aqui presente. Muito obrigada. Quero agradecer também ao Agridoce, a esse festival lindo que vocês fazem todos os anos. E é uma alegria estar aqui com vocês todas, tá? Ai, a gente que fica feliz. Pela presença de vocês e pela disponibilidade de vir falar de um tema tão necessário quanto esse, né? E eu acho que eu não poderia convidar outras pessoas que não acho que estão aqui para falar sobre esse tema, né? Sobre o preterimento da mulher negra, sobre o preterimento da mulher negra trans, sobre a exclusão social, né? E viver em uma sociedade onde as escolhas são sempre brancocentradas. Isso já é um recorte que daria uma monografia inteira. Já daria uma disciplina inteira na federal. Enfim, eu tô louca para começar a nossa conversa. Realmente, eu acho que vai ter muito caldo para sair desse suco. Mas eu quero que vocês, eu apresentei um pouquinho, falei um pouquinho de vocês, mas agora eu quero que vocês se apresentem e, enfim, e falem um pouco de vocês, da história e de como vocês chegaram até aqui. E é com vocês a fala. Então, né, sou Tatiane, como a Sofia apresentou, sou psicóloga, atualmente atuo na área da saúde e tenho experiência tanto na atenção primária, foi uma área que sempre me chamou muito, né, atuar na atenção primária, então tive essa experiência no NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família,
né, o trabalho dentro da comunidade, dentro da unidade de saúde, né? Também tenho experiência na área da saúde hospitalar e tenho tentado construir mais a minha clínica hoje, também atuando na clínica, dentro de uma perspectiva da psicologia decolonial. É importante que a gente possa estar voltando o nosso olhar para as questões étnico-raciais, para poder ampliar, principalmente vindo de uma graduação, né, de um curso que ainda está muito voltado para uma elite, né? A psicologia ela surgiu dentro desse lugar ainda muito elitizado no Brasil, desde o período da ditadura para cá. É importante que os profissionais de psicologia eles possam estar construindo uma prática e ambientes voltados, né, para um público que seja que vá além dessa perspectiva eurocentrada que a gente ainda perpassa a nossa sociedade. Eu gosto de ouvir as apresentações, sabe? Porque a gente vai se identificando também com o que a pessoa fala, né? Então, eu sou Jarda Araújo, eu sou assistente social de formação, né? E eu sou tantas, eu sou tanta gente, eu sou tanta coisa, eu acho que eu sou um mix assim, sabe? E quando eu falo sobre mim, né? Sendo geminiana, se apresentar é difícil, né? A gente tem essa dificuldade porque a gente traz um monte de coisa, a gente pensa um monte de coisa, mas, para dar uma resumida, né? Eu sou uma travesti negra, eu gosto de demarcar muito esse lugar da juventude, sabe? Porque quando se é travesti no Brasil, experienciar a juventude é muito difícil, né? E as que ousam experienciam num formato diferente do que a grande maioria experiencia a juventude, né? Então, para mim, demarcar esse lugar é muito bacana, porque ser uma travesti negra no Brasil e jovem é algo maravilhoso e muitas vezes a gente acaba por se pegar essas narrativas de dificuldade, de precariedade, e a gente sabe que faz parte, né? Mas eu acho que o nosso compromisso é demonstrar para quem está ao nosso redor e para quem está longe também que existe uma maravilha e uma delícia muito grande, né? E sem o que a gente é. E aí, demarcando esse lugar da juventude, eu acho que fica muito nítido, né, muito escurecido para quem vê, que é possível ser uma travesti e ser jovem no Brasil, ainda que a gente tenha inúmeras dificuldades, né? E aí, me encontrei no serviço social, né? E apesar de estar muito nesses espaços de comunicação, porque eu gosto muito de me comunicar, sabe? Eu acho que na comunicação a gente constrói muita coisa bacana. Eu também tenho um pé na clínica, porque toda a minha aproximação e os meus estudos no serviço social foram voltados para a saúde, né? A partir do 4º período ali foi quando eu comecei a entender que era na saúde que eu estava. E aí começo essa pesquisa, né, que envolve transexualidade, travestilidade e saúde, né, a partir do momento que eu adentro o Hospital das Clínicas. E ali, dentro daquele espaço, tentando achar respostas para as coisas que estavam na minha cabeça, né? E via que o que era colocado como hegemônico não respondia aquelas minhas inquietações, né? Foi na teoria decolonial que eu comecei a entender minimamente como isso poderia talvez ser respondido, né? E aí eu vou me colocando no meio dessas coisas, travesti, negra, jovem, periférica, assistente social também, anticolonial também, enfim, né? Ao longo da conversa a gente vai se apresentando mais e vocês vão catando quem a gente é. Mas é isso. Verdade. Bem, sou eu, né? Exatamente, Brita. Então, meu nome é Lili Guedes, eu estou professora do Estado, tendo desafios e muitas alegrias também na arte e educação dentro do ensino público. Sou artista, né? Venho trabalhando o canto num grupo de afoxé que chama Munileu Gunjá, ao qual eu assim, acompanho e participo e me apresento. Infelizmente, por conta da pandemia, eu principalmente escolhi dar uma paradinha. Também sou atriz, estou um pouco nervosa, desculpe. Mas eu sou atriz, estou nervosa porque não tem um personagem, né? Eu acho que eu consigo me
ter uma desenvoltura maior, assim, quando a máscara está no rosto. Geminiana, também sou geminiana, é muito difícil condensar as coisas, né? Faço muitas coisas e tento colocar toda essa efervescência cultural e de educação e de tantas outras coisas para fora, assim, no meu trabalho, não só na educação, como também no palco e na vida, me entendendo ainda como mulher negra, onde eu me descobri com mais força depois da minha entrada na Federal, né, no curso de teatro, onde eu fui entendendo mais as minhas raízes, a minha ancestralidade e todas essas outras coisas que vão chegando quando você se entende como mulher negra nesse recorte, né? E que é muito peculiar como nós, mulheres negras, nós, pessoas negras, temos que nos descobrir negras dentro da sociedade em que a gente vive, né? É um recorte no qual pessoas brancas não precisam fazer, né? É uma vivência que as pessoas brancas elas não têm, que é se descobrirem brancas, porque nós vivemos em uma sociedade tão brancocêntrica, tão elitizada, tão cheia de padrões, que essas pessoas elas não precisam se descobrir. E a gente se descobre da forma mais dura, né? Que é na escola ou na faculdade, que é quando a gente entra no shopping e o segurança nos segue na rua, nos segue no shopping, ou quando a gente entra numa farmácia e o segurança nos segue, quando a polícia nos aborda na rua, que a forma até como a polícia aborda um corpo negro é diferente da qual a polícia aborda um corpo branco, né? Que muitas vezes é o corpo criminoso, mas não é o corpo que é investigado. As pessoas começam a investigação logo pela pessoa negra. Então, pensar nessa estrutura, pensar nessa conversa, nesse diálogo, sem caminhar um pouquinho para trás, um pouquinho muito para trás, sem caminhar nessa ancestralidade e voltar alguns passos nas nossas raízes e compreender que a escolha nunca esteve nas nossas mãos. Isso desde o início. Né? A escolha nunca teve na mão de pessoas negras. Né? E eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa visão, né? de compreender esse lugar de que, desde lá de trás, né? Quando os negros foram tirados, arrancados, né? da África, arrancados desse continente, arrancados de seus povos, arrancados de suas estruturas familiares, arrancados de suas vivências, sem escolha nenhuma, né? Para chegar em um país diferente do seu, com a língua e uma cultura diferente da sua, e serem obrigados a serem catequizados, a serem a adentrarem um padrão, a serem escravizados, né? Então, eu queria que vocês trouxessem esses recortes e compreender inicialmente como a psicologia hoje em dia vê as questões negras, né? Como é que a psicologia porque, enfim, eu passei por algumas psicólogas e nenhuma eu consegui dar, porque todas eram brancas e queriam que os meus problemas fossem iguais às das suas outras pacientes brancas. E não é. Então, eu percebo que a psicologia também é um lugar de exclusão. Então, queria que
enfim, vocês falassem um pouquinho sobre o lugar de cada uma, e que Tati iniciasse falando um pouco desse lugar da psicologia, que também é um lugar excludente, que era um lugar para a gente estar e poder conversar, poder dialogar, mas muitas vezes o nosso corpo também é negado na psicologia. Exato. Acho que pensar a psicologia ela já vem excludente desde o processo da formação. Em que, por exemplo, os autores que hoje eu conheço, que hoje eu li, né, Neuza Santos Souza, Fanon e tantos outros, eu vim ler agora, após o processo da graduação. Porque na graduação a gente não lê, não se fala sobre racismo, não se fala sobre negritude, não se fala sobre essas questões durante a graduação. Então, assim, acho que o processo de formação da psicologia ele já é excludente por aí, porque ele já não considera esses outros corpos, essas outras culturas, para além do que das heranças que vem aí, digamos, dos teóricos europeus, né? E brancos, também os atuais, que também são brancos e vão ali se repetindo dentro do que estão estudando. E aí, hoje, eu vejo um movimento maior que a gente acaba tendo, digamos, alguns grupos, né, psicólogos que vão ali estar se envolvendo nos estudos e podendo fazer uma psicologia decolonial, podendo, alguns chamam de uma psicologia preta, que é exatamente conhecendo a cultura de origem africana, de África, para que possa ver a questão da ancestralidade, algo para além daquela questão muito individualizante ainda da psicologia. Então, tem uma noção mais do coletivo, né? E aí se entende todo esse processo, né? Inicialmente é importante poder discutir, né, o que foi a colonização, para poder a gente, então, partir daí para construir o processo descolonizante. Né, entender quais são essas marcas que vêm dessa colonização. Né? Alguns autores trazem que a escravização ela foi um processo em que foi como um descarrilhamento da população negra, né? Quando ela foi trazida. Então, ela foi racializada, ela foi silenciada, um apagamento cultural e todo o processo de dor, como você trouxe também, que a gente hoje vê, né, quando a Neuza Santos ela traz a questão do tornar-se negro, né, no livro, que é uma mulher que foi, né, uma mulher preta, né, psicanalista, e que faz uma leitura a partir do que seria desse ideal branco, e de como é o processo doloroso de se tornar-se negro, a partir do que ela vai falar das questões das violências, então ela vai trazer as violências que perpassam o processo do sujeito se entender como negro dentro da sua história, e que você trouxe a questão da escola, desses outros ambientes, mas que muitas vezes pode vir até mesmo dentro da família que está reproduzindo aquilo, né? O cabelo que precisa ser alisado, né? A questão de afinar o nariz, outras tantas coisas, né, que vão ali por causa de um padrão, de um ideal, vão sendo, então, ela traz como uma questão do sujeito negro ele não poder ver, não sentir prazer no olhar para si. Né? Então, aí, quando a gente não tem essa leitura, como é que a gente vai atender, então, né, uma pessoa negra que chega na clínica com suas questões, seus atravessamentos a partir do racismo, das vivências da sociedade, dentro de uma sociedade racista? Como é que sem essa leitura, sem ter essa compreensão, vai se atender? Né? Infelizmente, muitos profissionais ainda atuam dessa forma. Né? Então, acho que é importante a gente poder ver, pensando na clínica, né? Esse espaço da clínica, que hoje a gente tem outros tipos de espaço de atuação, mas pensando no espaço da clínica, existe hoje uma gama de profissionais que estão se debruçando para esses estudos, né? Em maioria profissionais, né, negros, em que eles vão poder ter esse olhar diferenciado. Né? Acho que a gente, quando vai ser atendido, né, acaba passando por isso, de encontrar profissionais que não estão preparados, que não vão saber acolher, que não vão saber ouvir. Infelizmente, isso ainda permanece. Né?
Existem ainda alguns profissionais que defendem que o sujeito ele vai estar ali dentro das questões individualizantes, que ele vai encontrar suas próprias saídas, porque ele vai se reconstituir nesse processo, mas e aí? Como é que a gente entende o que está para além disso, né? Afinal, esse sujeito está dentro de uma rede de questões que estão ali perpassando a história e a vida deles, né? E a psicologia hoje tem crescido muito nesse objetivo, né? Penso que hoje, compreendendo um pouco mais até onde eu me graduei, tenho visto que estão ampliando, pelo menos na pós-graduação, tem trazido estudos mais voltados mesmo, até para a construção das políticas públicas de saúde, né? Pensar o próprio processo manicomial. Quem eram as pessoas que eram internadas nas instituições de saúde mental, antigamente, né? Até pensar o conceito de saúde e doença, acho que é uma questão bem importante também, né? Porque o que era, de fato, considerado ali saúde, né? O que é que estava se tratando. Então, assim, quem eram esses sujeitos, né, que a sociedade marginalizava e que iam ser internados naquelas instituições, né? Então, todo esse processo hoje, até de pensar a luta manicomial mesmo, a luta antimanicomial, desculpa, ela é uma luta que também precisa ser passada por todas essas questões. Precisa se discutir também todo esse processo que vem. Quem são essas pessoas, né, que eram marginalizadas e que eram colocadas nessas instituições? Então, é impossível, acho que, fazer uma psicologia hoje sem olhar para isso. Embora... Sem tentar compreender as necessidades de outros públicos, né? De um público que não é o público dito como padrão, né? O padrão eurocêntrico, o padrão brancocêntrico, de tentar minimizar as nossas dores, porque era muito isso que eu sentia quando eu entrava na clínica da minha, ela tentava minimizar a minha dor, minimizar a minha história, de uma forma a relativizar ao que eu estava sentindo, né? Ao que eu passava, né? A solidão, essa solidão da mulher negra que permeia os nossos corpos, a solidão da mulher trans que permeia as nossas vivências. Então, porque eu sempre falo, né, que além da solidão da mulher negra, eu também tenho que encarar a solidão da mulher trans. Então, são duas solidões. E isso não era visto pelas psicólogas que eu passei, né? Pelas clínicas que eu passei. E aí, já puxando para Jarda, maravilhosa, eu queria que ela falasse sobre esse corpo presente, esse corpo existente, né? Que você fala tanto na sua fala, você traz na sua fala de resistência, de política, dessa mulher trans, negra, periférica, de como é esse corpo estar em um ambiente educacional e ser assistente social, né? Como você vê agora, estando dentro, né, desse sistema, como é que você recebe isso, né? Agora estando de um outro lado, não sendo recebida, mas estando recebendo esses corpos, né? Enfim, como é esse olhar e como você percebe esse sistema de dentro? Ai, amiga, é um babado, né? É assim, minimamente um babado, né? E eu tava observando tudo que vocês trouxeram, assim, né? E a gente consegue ver o quanto existe uma linearidade, né? Porque, por exemplo, quando tu começou falando sobre essa questão de identificar-se enquanto a pessoa negra, é muito louco pra mim, porque eu lembro nitidamente que eu comecei... Para que eu me entendesse enquanto pessoa negra, eu não posso dizer que eu me coloquei. Eu acho que eu fui colocada. E eu acho que a gente é colocada no lugar de outro, né? Então, assim, eu percebi que eu era uma pessoa negra porque eu não era branca, sabe? Eu percebi que eu era uma pessoa negra porque as pessoas me colocavam nesse outro lugar, né? E eu lembro, assim, quando eu era criança, uma conversa que eu tive com a minha avó, né? Minha avó e minha mãe, assim, as duas negras, né? Minha avó, vinda do interior da Bahia, extremamente retinta,
E aí, por exemplo, a família do meu pai é uma família que é majoritariamente branca, né? E quando eu brincava com os meus primos, eu percebia, meu primo tem a pele claríssima, o cabelo lisíssimo, eu não tenho a pele clara, raspa o meu cabelo, né? E como é que ele é assim, eu não sou? E aí eu fui perguntar pra minha mãe, e eu disse, não, porque ele tem, a pele bem clarinha, o cabelo dele é bem lisinho, porque minha pele não é assim, meu cabelo não é assim, né? E aí eu lembro que uma vez conversando sobre isso com minha avó falou assim, mas te incomoda ser diferente dele? Né? E aí eu fiquei pensando assim, será que a gente constrói esse lugar, ou esse lugar ele é construído e colocado, a gente é inserida ali dentro, né? E aí é muito louco, porque quando eu me torno assistente social e começo a pensar, por exemplo, a política de saúde, né, e a política de assistência voltada para a população trans e travesti, enquanto uma pessoa trans e travesti, eu percebo que o buraco é muito mais embaixo, né? Porque eu me vejo a partir desse lugar profissional, mas eu também me compreendo enquanto uma pessoa que é usuária dessa política. E aí eu fico naquele lugar de complexidade, porque é extremamente complexo, né? Você perceber que você consegue acessar esses dois espaços, mas eu acho que também é nessa complexidade que a gente consegue pensar soluções estratégicas, sabe? Por exemplo, todo o meu período de estágio obrigatório se deu lá no Hospital das Clínicas, no espaço de cuidado e acolhimento para pessoas trans e travestis. E aí eu percebia que a grande maioria das pessoas que eram usuárias eram pessoas trans e travestis negras, né? E era muito louco quando, por exemplo, a gente no serviço social trabalha uma coisa que a gente coloca como escuta qualificada, né? E aí, nesse processo de escuta qualificada, para mim era muito doloroso ouvir aquelas narrativas, porque as pessoas traziam narrativas que também eram iguais às minhas, né? Só que ali naquele momento eu não era a jarda travesti negra, eu era um assistente social, né? E eu tinha que exercer a minha função. Mas é impossível desassociar uma coisa da outra, né? A gente não tem como categorizar e setorizar, assim, dizer, aqui você é assistente social, aqui fora você é negra, você é travesti, você é tudo. Não existe essa separação, né? Se sou assistente social e se sou travesti, existe algo que une e faz com que eu não consiga, em nenhum momento, separar uma coisa da outra, né? Eu sou um assistente social e sou negra e sou travesti, né? E isso faz com que eu entenda como essa linearidade acontece e como, ao longo do tempo, foi construído esses arquétipos, foi construído esses imaginários, foi construída essa categorização que coloca a gente nesses lugares extremamente específicos, né? Então, para mim, assim, observar desse lugar que eu estou hoje, o quanto essas questões se interseccionam e fazem com que a gente entenda o porquê delas acontecerem, e assim, é extremamente estratégico que elas aconteçam, né? Elas não acontecem por acaso. Existe todo um jogo, eu gosto de dizer assim, existe uma tecnologia de boicote que faz com que a gente esteja massivamente inserida nesses lugares de precariedade, né? Então, a gente não pode traçar caminhos mais longos, a gente não pode dar voos mais altos, a gente tem que ficar dentro daquela caixa que foi criada, e quando a gente rompe essa caixa, a gente é cobrada, né? E aí é muito louco, porque é tipo assim, não já tá bom não você ser travesti, ser um pouquinho aceita? Por que é que você quer mais? Né? Não tá bom não você ser uma travesti e ter uma formação? Por que é que tu quer mais? Sabe? E esse querer mais é um querer mais que pra gente é muito caro, né? A gente não pode querer mais. Esse querer mais é colocado para a gente como algo impossível, e quando a gente rompe essa impossibilidade e a gente diz que, ainda que seja colocado como algo difícil, foda-se, a gente vai romper, né? E a gente vai traçar esses voos mais altos, eles tentam nos podar, eles tentam nos punir, né? E é muito louco, porque, por exemplo, se a gente se coloca enquanto pessoa preta, né? Porque esse processo de racialização é muito forte, e a gente tenta compreender como talvez seria diferente se a gente assim não fosse, se pretas não fôssemos, né? A gente vê que a diferenciação sucumbe, a diferenciação engole, a diferenciação impede, a diferenciação precariza, e bolar essa estratégia para fazer com que essa diferenciação seja uma potencialidade é algo desafiador, né? Enfim, são tantas coisas, mulher, que se tu deixar eu falar aqui, eu vou ficar nesse looping, mas eu acho que é importante fazer o loop para que quem escute compreenda. Exato, né? porque eu acho que só quando a gente começa é engraçado, porque
mesmo quando a gente repete, as pessoas, elas ainda não entendem, ainda não querem entender. E aí é muito difícil educar essas pessoas, porque é um processo de educação. É muito difícil educar ou falar para essas pessoas quando essas pessoas elas não querem ouvir, né? Eu sempre digo, hoje eu só falo para quem quer ouvir. Só que aí também eu paro e pergunto, quem quer ouvir? Né? E quem quer ouvir? Quem quer ouvir nossas vozes pretas falar? Quem quer ouvir nossas vivências? Quem? Quem são essas pessoas? Né? E a gente acaba com isso nos guetificando, porque a gente só consegue falar de dor, de sofrimento entre nós. Porque quando a gente chega em meio a um lugar de pessoas brancas, por exemplo, nós somos sempre as chatas do rolê, as que... Ai, lá vem a militante, descansa. Lá vem a militante, ai, não descansa. Lá vem a dramática. Ai, nem é assim. Lá vem, ai, não é também. assim, não foi isso que eu falei. Ai, veja por outro lado, mas se... Esse mas se é horrível, né? Porque a gente fala uma coisa, mas se fosse o contrário. Não existe o contrário. Mas não foi essa a intenção. Não foi essa a questão. Enfim, e aí a gente acaba sendo a chata, a gente acaba sendo a dramática, a gente acaba sendo a carente, porque a gente fala sobre afeto, né, sem medo, né? E a gente precisa falar sobre afeto porque é algo que não está acessível também para nós. E era para ser algo acessível para todos os corpos, né? E não é. E não é afeto. O afeto não é dado para os nossos corpos. E aí é quando vem a questão do preterimento, né? Desse lugar de exclusão, desse lugar de ser... Até no afeto nós não somos as escolhidas. A gente sai com as nossas amigas brancas, elas têm esse lugar de escolher com quem elas vão ficar na noite. Sim. Nós, enquanto corpos pretos, trans... Nós não temos esse lugar de escolha. É até um risco para a gente se colocar, se impor, né? Porque vem o risco de ser agredida, o risco de ser abusada, o risco de ser objetificada, né? São vários riscos que a gente corre quando a gente tenta falar sobre isso. E aí, dando continuidade à nossa conversa, eu trago agora para o lado artístico, e eu queria muito saber se é loucura minha ou se realmente isso está acontecendo, porque eu percebo muito a evasão de artistas negros, de artistas incríveis negros, parando de atuar, parando de dançar, parando de fazer arte, porque sempre são colocados nos mesmos lugares, fazendo os mesmos papéis, fazendo as mesmas coisas. Então, eu queria que você, Lili, trouxesse para mim esse olhar, né? E dizer para mim, não, Sofia, você não está louca. Não, Sofia, você não está louca. Infelizmente, isso acontece. E isso não só acontece por conta... Tem duas coisas que acontecem, na verdade. A gente tem uma precarização do trabalho, do artista em si, de a gente ter que se equilibrar em trabalhos outros que vão dar uma renda fixa e a vida artística que, às vezes, dá uma grana massa e você pode ficar um tempo tranquilo, como ele pode, ter o trabalho pesado e você não ganhar muita grana. Tem esse caminho aqui meio capitalista, né, do negócio. E tem esse lugar também cansativo de você ir fazer testes ou ser indicada para papéis que são de doméstica, escravizada,
Esses locais que normalmente a gente sempre está ocupando, né? Para além disso, trabalhos outros que vão falar que nós mesmas vamos produzir para falar das nossas dores e dificuldades, para tentar informar ou tocar o coração das pessoas, fazer com que elas entendam a nossa vivência, a vivência dos nossos corpos. Mas aí torna aquele lugar cansativo mesmo, de eu estou explicando a mesma coisa há 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos de carreira e estou naqueles mesmos papéis. E, sabe, quando não é empregada, é a gostosa. A bunduda, sabe, a saliente. E aí, os nossos corpos estão naquele lugar globeleza, né? Também tem isso. Que faz com que a gente não consiga ter algum papel que desafie no aspecto de algo novo. Algo que eu não vá falar das minhas dores ou ser cuidadora. Não estou dizendo a palavra que é inferior ou qualquer coisa assim, mas cuidadora daquele ambiente ou qualquer que sempre a gente é colocada nesse lugar, né? Cuidamos e amamos outros corpos, sempre estamos disponíveis para, né, estar cuidando. E ninguém para cuidar da gente. Que vem de um lugar colonial, né, e escravista das amas. Né? Nós somos sempre as amas, nós somos as que sempre temos que ter paciência para explicar, nós temos que falar doce, porque se a gente altera um pouquinho o tom de voz... Histérica, raivosa, não tem necessidade disso, como escandalosa... E lembrando que estamos falando de afetos, né? Então, de dores. E que não é todo mundo que vai estar lidando com esses afetos de forma didática. Então, esperar que a pessoa negra, a mulher negra, seja sempre aquela cautelosa, né, que fale devagar, que fale com calma, para explicar, que ame, que esteja sempre no lugar ali de servir, é esperar uma realidade que é uma pessoa que está tendo uma vivência que está passando por muitos processos ali difíceis. E aí tem que esperar que essa pessoa seja sempre didática, esteja ali disponível sempre explicar a minha dor para você. Não, existem outros afetos ali que ela está lidando, né? E uma categorização muito estratégica, né? Assim, quando eu digo que você quer ouvir, eu sou inteligente, eu sou maravilhosa, eu sou brilhante. Quando eu te tiro desse lugar de conforto e coloco para tu o teu erro, eu sou militante, eu sou ativista, eu sou mimizenta. Então, assim, você não tem esse poder de me categorizar. Por favor, não cabe a você dizer o que eu sou, o que eu deixo de ser a partir das suas percepções. E a forma como eu vou agir, eu tô pouco me lixando como vai rebater em você, sabe? No momento que eu necessitar ser histérica, eu vou ser. No momento que eu quiser ser pacífica, eu vou ser também. E se eu não quiser, tá tudo bem. Né? E eu gosto muito de dizer assim que é importante a gente saber sempre equilibrar, né? E eu acho que a gente faz isso com muita maestria, mas a partir do momento que a gente perceber que esse nosso equilíbrio está sendo colocado e categorizado pelo outro, aí a gente desequilibra babado, né? Para fazer ele cair. Aí quando ele cai, mulher, acabou. Se a gente pisa em cima. Sim, no contexto geral, assim, eu vejo isso. Infelizmente, assim, da gente, por vezes, ter que tratar de outros lugares, por exemplo, no fazer artístico, no fazer teatral, por exemplo, para a gente conseguir papéis, talvez, que não falem só das nossas dores e coloquem a gente em outros lugares de desafio artístico mesmo, da gente fazer as coisas acontecerem de um jeito mais de nós sermos protagonistas, né? Desse contar histórias. O ator é um contador de histórias, sabe?
Então, é isso. Infelizmente, a gente ainda eu vejo muito assim, peças e coisas que eu vejo um potencial assim, de pessoas negras estarem nesses papéis e que não estão. E papéis que são, você enxerga na dramaturgia, que é um personagem com esse recorte racial, mas tem uma pessoa branca que está ali interpretando. Então, eu retiro esses corpos de mulheres e de homens negros que poderiam estar ali por conta de um padrão europeu, que a gente ainda fica nessa coisa de colocar esses corpos brancos nesses locais, porque é mais fácil, porque vende mais fácil, sabe? Então, por mais que a gente lute, tenha esses locais, alcance esses locais, a gente tem essas dificuldades de enxergar na cidade isso. Por outro lado, a gente vem se colocando em locais que não eram nossos, né? De formação, de estar em uma direção artística, numa preparação de elenco e tudo mais, e a gente poder intervir no sistema em si e colocar esses corpos negros onde devem estar. Sempre, né? Somos um país, pelo amor de Deus, com a sua maioria preta e parda, pela fé. Como é que eu ligo a televisão e eu vejo só gente branca, só padrãozinho, sabe? Muito complicado, né? Que história é essa que essas pessoas estão querendo contar, né? Que história é essa? Que Brasil é esse que as pessoas estão querendo ver? Eu lembro que quando houve as Olimpíadas aqui no Brasil, que foi um escândalo que aconteceu, que para poder chegar da saída do aeroporto tinha uma comunidade e eles vedaram essa comunidade, fizeram um paredão, né, com desenhos e não sei o que era para os atletas que vinham de fora não ver essa realidade. E essa realidade são os nossos corpos negros, porque são os nossos corpos negros que ainda ocupam esses guetos, que ainda ocupam as favelas, que ainda majoritariamente estão nesses lugares de exclusão e não de inclusão, né? E aí eu volto a falar sobre a questão dessa afetividade, né? Tipo, que afetividade é essa que as pessoas brancas elas constroem em seus pensamentos e que acham que é o que a gente pensa, né? Como a própria Jarda fala, né? Tipo, desse lugar de eles constroem uma história na cabeça deles e querem que a gente reproduza o que eles criaram, vivam o que eles criaram, né? Esse afeto que eles criaram, que passa pela sexualização, que passa pela objetificação, que passa por todos esses lugares que muitas vezes não é isso. Né? Não é isso. O que a gente entende como afeto é um outro lugar. Né? Porque quantas mães solos negras, né, em sua maioria, estão aí, né, lutando pelo afeto, lutando para cuidar de seus filhos. Então, eu trago essa provocação também para esse pensar sobre essa afetividade, a afetividade que nós realmente queremos e que nós realmente necessitamos e que não é a mesma afetividade que os brancos constroem sobre os nossos corpos. Né? Então, eu queria que vocês, enfim, falassem um pouco sobre, e aí eu deixo quem quiser falar. Acho que eu me lembrei até da questão que Jarda trouxe sobre o momento até de ser histérica, né? De poder expressar isso. Né? Eu acho que é a questão de não silenciar, né? Dentro das relações de poder
que é um poder que vem ainda. Quem tem que estar no poder, não é? São essas pessoas brancas. Então, assim, isso tudo, essa criação que eles fazem tem um papel, né, de uma manutenção dessa questão social, dessa forma de funcionamento desse sistema que a gente vive, né? Então, a gente, enquanto mulher negra, vai se calar, não vai se permitir ser histérica, não vai reconhecer que a gente está batendo de um lugar que é um lugar de luta. Não tem como falar disso tudo como a gente está falando aqui, não pensar que é um lugar de luta e que ainda vai ter muita luta pela frente, né? Então, de fato, acho que é questionar mesmo, tem uma crítica diante de todo esse sistema e poder questionar esses lugares que estão sendo colocados, essas histórias que estão sendo perpassadas, né? Esses marcadores, né? Por exemplo, significantes, marcadores, seja a teoria, né? Na psicanálise, enfim, a gente vai usar alguns termos específicos que vão poder falar da história desse sujeito e poder, então, como é que a gente pode reconstruir isso e poder partir do nosso lugar enquanto poder se nomear mulher negra, para além da dor também, né? A importância de poder enegrecer os espaços. Por quê? Não só pela questão da representatividade, por isso se fala tanto em representatividade, mas é importante lembrar que representatividade não é ter aquele único negro no espaço. Né? É como até se fala muito hoje. A favela ela não venceu porque uma pessoa saiu e está morando no bairro nobre, não é? Não é a partir disso, é a partir da garantia dos direitos, é a partir dessa não precarização, é a partir de poder se ver também no lugar do intelectual e não nessas outras profissões, não mantendo o lugar da doméstica ou da mulata, né, como a Lélia Gonzalez fala, né, que são esses dois lugares que vieram herdados da colonização para a mulher negra, né? Então, assim, como é que a gente vai poder, então, ir contra mesmo, né? É difícil, porque, às vezes, como eu disse, às vezes na própria família está se reproduzindo, né, esse silêncio, esse apagamento desse sujeito. Então, como é que a gente, então, vai, de fato, contra isso? Então, tem um momento de histerizar ali, de ir, né, para além do lugar da calma, da tranquilidade, que seja feito. A gente precisa perceber os momentos de não silenciar, de fato. Né? E até pensando mesmo no futuro das gerações que estão vindo aí, as crianças que vão vir, né? Quais são as oportunidades que vão poder ser criadas? Como é que elas vão poder olhar para si de forma diferente do que era antes, né? Como hoje a gente tem a liberdade dos cabelos, de poder usar o seu afro, que antes não tinha, não era permitido, e hoje se é. Então, esse caminho de poder ir de fato rompendo com isso. Doloroso também vai. Né, vai vir a questão da raivosa, do mimimi, da militante, né, mas que é importante que se possa manter. E eu acho que uma forma disso é pensar no coletivo, é pensar nessa troca com o outro que vivencia as mesmas questões, que está ali junto. Eu acho que quando eu falo mesmo dessa gama de profissionais da psicologia que estão indo atrás dessa nova forma de compreender e poder atuar, nova não, né? Acho que sempre esteve aí, só precisava nomear e estar nos espaços da academia, por exemplo, né? Ampliar isso. E em sua maioria, são profissionais negros. Então, assim, querendo ou não, é um coletivo que vai ali percebendo quem é que está junto com você nisso, né? O nós é nós. Querendo ou não, é dessa forma ainda que vai se fortalecendo o movimento. São os nossos, né, querendo cuidar dos nossos. Né? Exato. Tipo, somos nós querendo cuidar de nós, assim. Não parte de outro lugar. Não parte de... E quando parte, é de um lugar de análise, de dissecação sobre essa vivência, sobre esse corpo, né? Sobre querer destrinchar essa história até a última gota, exprimir até a última gota sair. E aí, enfim. Em relação a ser preterida, concordo com muitas coisas que você falou. E o ser preterida é doloroso, né, para a gente em construção assim das nossas relações, das descobertas do ser negro. Eu acho que eu tive a consciência
de ser uma mulher negra, mas conscientemente na faculdade. Mas, logicamente, na infância a gente se depara com aquela... Ainda mais, nós, não vou dizer o ano, estou brincando, nos anos 90, que era o padrão, né? Cabelo espichado e as dores. As dores da química na tua cabeça, casquinha aqui que feriu, e vamos secar, porque não pode esperar a casquinha sair, sarar. Você tem que meter o ar quente na sua cabeça, porque você tem que estar na escola e eu preciso estar com esse cabelo escorrido para ninguém tirar onda com a minha cara, sabe? Então, as escolhas das relações desde criança, a gente não vai ser a noiva da quadrilha da escola. Para quê, minha gente? Nada a ver, a menina. Ela pode ser a menina que fica lá atrás, né? De vez em quando, uma árvore. Não é mesmo? De vez em quando, uma árvore, um arbusto, uma menina que vai para ali e para cá, acabou-se, entendeu? Que aparece assim, que brota. Que Eita, brota. Tem uma negra no elenco. Que linda, tal. Então, a gente vai ver esses locais na nossa infância, no nosso crescer. E, às vezes, se deparar até quando você está, né? Eu vou falar uma coisa pessoal, assim, né? Que Conta pra mim, conto pessoal. tudo. Avisou. De uma peça que fui fazer parte do elenco e, de repente, me chamaram, me convidaram para substituir uma atriz. E nesse elenco já existia uma atriz negra. E aí se perguntava o tempo inteiro se a atriz negra tinha saído para que eu ficasse no lugar, né? Naturalmente, né? Porque não pode Lógico, ter duas negras em cena. Saiu a vaga da cota, a outra cota entra. E eu, não, minha gente, a moça está lá. Eu vou ficar no lugar de uma pessoa branca, normal. Eu sou atriz, ela era atriz e saiu, eu vou... um personagem. Tá tudo bem, sabe? E tipo... Meu Deus, é aquele lugar ainda de quando eu tinha 7 anos e eu não podia ser a noiva, sabe? É esse lugar ainda. Como assim? Eu tenho 30 anos, sabe? Ainda é o lugar. Falei minha idade, minha gente. E amiga, também tenho, né? Assim, na mesma data. É do mesmo lote, hein? É isso. Fabricação. Entendi. Então, a gente vai ficar nesse lugar de entender isso que fica acontecendo, sabe? É dolorido, mas de todo aquele negócio, né? Seja uma mulher forte, você, não sei o quê. Dói, a gente tem que ter o sofrimento da gente, a gente tem que entender o sofrimento da gente. Porque a gente não pode... Não, é barraqueira. A gente não pode expressar o sentimento, não. Então, nós temos que ser sempre fortes e não pode chorar. E se chorar é porque... Pelo olho direito, né, Lisa? Caindo devagarzinho. Caindo devagar. Como sempre. Então, a gente vai ter esses momentos que você vai fazer, caramba, de novo isso, e tudo mais. Mas tentar ao máximo em seguir. E seguir dando aquela... Olha, não é isso, não é dessa forma. Sendo didática por vezes e mais vezes, que é muito cansativo. Às vezes eu não quero ser didática. E tudo bem. Pesquise. Ai, não quero falar sobre isso. Preta ou negra. Então, querida, meu nome é Lili. É isso. Sabe? E tentando sempre se impor, né? Eu acho que a gente conseguiu muitas coisas, mas a gente pode conseguir muito mais em relação a tudo, tanto em relação às relações, quanto artisticamente, nos nossos ofícios, nas coisas que a gente pretende fazer. Isso é imbatível quando necessário também. Mesmo que se coloque essas plaquinhas no nosso pescoço, dizendo que a gente é histérica, dizendo que a gente é militante, que nunca cansa, e essas coisas que
colocam na gente. Às vezes a gente nem precisa fazer nada, né? Aqui Às tem vezes cara de calada, escandalosa, sabe? Tipo, Às vezes calada, moça, tá errada. Já tá... A gata tá assim, quietinha, né? Ô, mulher, tu tá olhando assim pra mim, por quê? O que foi que eu te fiz? eu falei alguma coisa. Eu disse, não, querida. Ai, tudo menina, bem. por isso que eu já chutei o pau da barraca mesmo, sabe? Eu digo que eu trabalho com a pedagogia da agressividade, a pedagogia do constrangimento, porque se me constranger, eu constranjo de volta, entendeu? Se me agredir, eu agrido de volta, e eu tô nem aí, sabe? Eu acho que a gente chegou num momento que a gente tem que assinar, assim, um compromisso com as outras narrativas, sabe? É a narrativa da felicidade, é a narrativa do vencer, é a narrativa do possível, é a narrativa do eu quero e eu consigo, porque esses lugares, né, e eu gosto sempre de falar desses lugares, porque são os lugares que foram jogados pra gente, né? Se a gente não rompe com eles, e se a gente também não sai deles, eles vão ser manuseados para sempre, né? E para sempre a gente Esses vai corpos ser... vão ser colocados lá, né? A negra que fala da narrativa triste, o negro que fala da precariedade, ela existe, né? De fato, a gente sabe que ela existe. Mas eu acho que a partir do momento que a gente também identifica esse lugar e faz com que o jogo vire, a gente transparece essa vitória, né? E hoje em dia a gente pode trazer essa vitória. Eu acho que isso é o mais bacana, assim. E eu assinei esse compromisso, porque eu penso muito assim, nesse meu lugar, né? Se eu sou uma travesti negra e jovem, e, por exemplo, eu uso minha movimentação, eu uso minhas redes sociais só para trazer coisa ruim, notícia triste, transformar meu Instagram no cemitério, que eu sempre falo sobre isso, assim. Eu vou transparecer a ideia para as outras semelhantes a mim de que só é possível viver assim, sabe? Narrando tristezas, narrando falta de sucesso, narrando precariedade. E não, eu não quero isso, sabe? Eu não vou fazer isso. Eu assinei um compromisso com o possível, né? Com o que é bonito, com o que é majestoso, assim. Eu gosto sempre de dizer isso, assim. Eu gosto de mostrar para as pessoas que existe uma delícia muito grande em ser o que a gente é, né? E é essa delícia que vai movimentar a gente e fazer com que outras e outros sejam também, né? A gente não se une na precariedade. As pessoas falam assim, existe o que nos liga enquanto pessoas negras, enquanto mulheres, enquanto travestis, é a dificuldade, é a precariedade, né? É a opressão. E não, quem disse isso? Muito pelo contrário. Existe algo muito mais esplendoroso, e é justamente esse esplendor que faz com que a gente se identifique uma nas outras, que a gente saiba que a gente está unida, né? E que essa dificuldade jamais pode ser um marcador que diz com que eu me pareça com você, né? E aí, às vezes, vem assim uma pessoa falar, ai, amiga, é tão difícil, né, ser uma travesti no Brasil. Eu disse, é difícil porque tu faz, mulher, ser difícil. É difícil porque tu não presta atenção no lugar que tu estás e fica jogando sempre pra mim. É difícil ser travesti, tu faz o quê? Pra parar de ser difícil. Tu não faz nada, né? Fica vindo me perguntar, querer que eu dê palestra. Eu não vou dar palestra não, só se me pagar. Se me pagar, minha filha, eu faço todo um babado, mas é muito disso, sabe? Assim, eu assinei esse compromisso, me nego mesmo a estar em determinados espaços, a fazer determinadas coisas, a falar sobre determinados assuntos. Me nego. Assim, não quero mais, não gosto mais, não aceito mais. Acabou. A partir de hoje, é só coisa boa. E aí, quem não quiser ouvir, posso fazer nada. Se me pagar, eu falo. Se não me pagar, eu fico caladinha. Exatamente. E faço que nem tu. Como é teu nome? Eu Jardim. Tá bom, vou embora. É isso. E é sobre isso. E é sobre essas trocas, né? Essas trocas de estarmos aqui hoje falando sobre possibilidades, além do que nos é ditado, além do que nos é imposto. Então, sair pensando e fazer as pessoas que estão nos assistindo pensar que os nossos corpos também têm história e têm possibilidade de sair desse local em que nos colocaram, em que nos jogaram, né? E que querem que o tempo todo a responsabilidade esteja com a gente. De explicar, de justificar, de contar, de saber, e lá. Pesquisem.
Não estou aqui para ser pedagógica. Não estou aqui. Dá. Eu vim aqui para tomar apenas a minha cerveja. Não vim aqui para falar sobre minhas dores. Não. Rasgar minha ferida aqui para você. Ai, pelo amor de Deus. Exatamente. É aquela coisa assim do se vire, né? As pessoas pensam que tudo que a gente coloca ou tudo que a gente se propõe a fazer tem que ser sempre conclusivo, exato. Eu não estou aqui para ser exato. Eu sou de humano, né? Então, assim, ouça o que eu tenho a dizer, reflita sobre, eu não vou lhe responder nada, tire suas próprias respostas, tire suas conclusões. Eu não estou aqui para ser certa, né? Eu estou aqui para trabalhar com a inconclusão mesmo, sabe? Com a desestabilização mesmo. Não estou aqui para ser concreta. Se vire. Eu estou falando. Se você for ligeira, você escuta e aprende. Se não, você vai embora e finge que nada aconteceu. E tá bom. Já estou assim, já. E é sobre isso, né? E é sobre isso, exatamente. Tipo, seja ligeira e aprenda. Porque se não for ligeira não vai, e aprender naquele momento, não vai aprender depois. Porque não vai querer buscar, não vai querer pesquisar, não vai querer, enfim, finalizar um pensamento e entender os seus privilégios e que a sua vivência é completamente diferente da vivência de outras pessoas. Porque está dentro do privilégio. Então é muito fácil estar dentro do privilégio e não querer pensar sobre nada. E eu acho que também chegou o momento da gente também não querer pensar também sobre nada. Querer também refletir apenas sobre a planta que a gente cria, enfim. Sobre ficar bicada na mesa tranquila. Exatamente, também, em reunir as nossas e fazer a revolução acontecer ali, naquele momento. Porque só o fato do nosso corpo, às vezes, estar naquele lugar já é algo revolucionário, sabe? Já é algo que as pessoas olham e digam, eita, tem uma preta ocupando espaço aqui, tem uma coisa acontecendo aqui, tem um movimento acontecendo aqui, né? Enfim. E é com isso, é com essas belezas, é com essas falas incríveis que eu finalizo mais um Conversando Pitangas com essas mulheres maravilhosas que eu agradeço muito pela disponibilidade, por estarem aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, os microfones estão abertos, eu estou aqui caladinha, mas enfim, foi um prazer conversar, trazer esse tema tão importante para o festival, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, porque é sobre isso, né? O Janeiro Sem Censura é sobre isso, é não só falar sobre corpos trans, travestis, não binários, é falar sobre corpos diversos e a possibilidade que esses corpos podem ter, que essas vidas têm. Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, o microfone está aberto, aí eu deixo com vocês. Acho que agradecer mais uma vez, né? Acho que esse espaço é muito importante, a gente precisa falar, inclusive falar como foi trazido aqui, né? Para além das dores, falar das possibilidades, falar do que é possível, para além mesmo disso tudo que está sempre ali sendo o mesmo assunto, mesma coisa, né? Então, ir para além, né? Acho que trazer aqui cada uma dentro da sua história, dentro da sua profissão, né? Então, poder ampliar mesmo o caminho, né? Tanto para a gente como para as próximas gerações também, de mulheres, de pessoas negras que vão estar vindo aí, né? Reconhecer. Também gostaria de agradecer. Foi uma conversa maravilhosa, assim. Achei que a gente ficou, né? Falando de coisas que são difíceis, mas também dando as outras possibilidades, né? E é isso, eu acho que nós, como que temos corpos negros e tudo mais, a gente tem potências para estar em qualquer lugar e fazendo muito bem, sabe? E é isso, sempre estar trabalhando e ocupando esses espaços e trazendo mais pessoas como nós, parecidas com a gente, que vão estar junto e contar essas histórias
novas histórias para meninas como nós fomos no passado, né? Trazer essa potência, nós somos potência, por isso que tem tanto medo, por isso que tem tanto questionamento. Por quê? Por que você quer mais? Para que você quer mais? Porque a gente é potência, porque tem muita energia no que a gente faz sempre, certo? E é isso, quero agradecer profundamente pelo convite. Eu também agradeço, gente. Eu acho que foi uma conversa muito prazerosa, né? Conversar pitangas é sempre bom. Oh! E se você achou que a pitanga estava um pouco azeda ou amarga, espreme e faz um suquinho, bota açúcar, né? Que aí você engole. E engole bem direitinho. Então, muito obrigada, Agridoce, né? Esse Janeiro Sem Censura. Tá sem censura mesmo, né? E é isso. Eu espero que tenhamos outros encontros e que em outros momentos estejamos juntas de novo. Também espero, agradeço mais uma vez. E com isso, com essas falas maravilhosas, a gente vai finalizando mais um Conversando Pitangas, né? Dentro da programação do Janeiro Sem Censura, que está com uma programação incrível. E mais uma vez eu convido a todas, a todos que estão em casa para acompanhar a nossa programação, que está linda e feita com muito carinho para vocês que estão em casa, para vocês que estão se cuidando. Então, se cuidem, prestem atenção, se vacinem, enfim, para que a gente possa voltar aí aos teatros, aí aos cinemas, enfim, a sair com tranquilidade. Agradeço a nós do Coletivo Agridoce, agradecemos a Lei de Incentivo Aldir Blanc, porque é por ela que o Janeiro Sem Censura deste ano está acontecendo. Então, obrigada e boa noite.